Olá a todos, continuando com as nossas alahot de Lashon Hara. A gente chega agora no 6º capítulo. Até aqui a gente falou sobre a pessoa que falou Lashon Hara, o que é permitido falar, o que é proibido, quando é considerado Lashon Hara, quando não é considerado. Agora a gente vai para o lado do ouvinte, a pessoa que está ouvindo. Da mesma maneira que é proibido falar Lashon Hara, é proibido também ouvir e acreditar em Lashon Hara. Mas diferente da primeira situação em que alguém está falando Lashon Hara, lá ele tem controle, ele decide se ele fala ou se ele não fala. Mas e do lado de quem está ouvindo? Se alguém chega para mim e me conta uma Lashon Hara, o que eu vou fazer? Como eu posso sair dessa situação? É isso que o Hafetz Haim vai explicar, como a pessoa que ouviu Lashon Hara, ele evita a transgressão, para que ele não transgrida a proibição de Lashon Hara. Então fala para a gente o Hafetz Haim, primeiro, colocando o fato claro, fala o Hafetz Haim na primeira alahá, que da mesma maneira que é proibido falar Lashon Hara, também é proibido receber e ouvir Lashon Hara de outras pessoas, seja com mitzvot ligadas a Ben Adam Lamakom, que a pessoa não cumpre mitzvot que ele deveria, seja coisas ligadas entre pessoas, Ben Adam Lechaveró, eu não posso receber Lashon Hara. Receber Lashon Hara significa acreditar no que foi falado. Então, se por exemplo, veio alguém e falou para mim, você ficou sabendo que fulano fez tal coisa, eu preciso não acreditar. No coração eu tenho que pensar para mim mesmo que essa pessoa que está contando isso para mim, contou isso por raiva, contou isso por inveja, ou não sabe direito o que ele está falando. No meu coração eu não posso acreditar no que foi falado. Essa é a primeira fuga da proibição, que a pessoa não acredite na Lashon Hara que ele ouviu. Essa é a primeira maneira de evitar com que aquele que está ouvindo faça Lashon Hara. Então, embora eu tenha ouvido Lashon Hara, alguém me falou mal de outra pessoa, a proibição é que eu receba, lekabel Lashon Hara, que eu receba isso como se fosse verdade. Então a pessoa que ouviu por acaso Lashon Hara de uma pessoa que contou para ele, a primeira coisa que ele deve fazer, depois a gente vê o que ele faz com a pessoa que está contando, como chegar para ele e falar, olha, eu prefiro que você não me fale, etc. Isso a gente vai ver na continuação, mas a primeira coisa que ele tem que fazer é não aceitar, não acreditar naquilo, e dessa forma ele não vai estar transgredindo a proibição de receber, de ouvir Lashon Hara. Olá a todos, continuando aqui com o nosso estudo de Alahot de Lashon Hara. A gente se encontra agora no 6º capítulo, 2ª Alahá. Vimos que temos duas proibições com relação a ouvir Lashon Hara. Além da proibição de falar Lashon Hara dos outros, também é proibido ouvir, e a proibição de ouvir se divide em duas com diferenças. A primeira proibição é a proibição de realmente ouvir Lashon Hara, e a segunda é aceitar o que foi ouvido, ou seja, acreditar no que foi dito. Com relação à proibição de ouvir Lashon Hara, fala para a gente o Hafetz Haim na 2ª alahá, que, de forma geral, se você está conversando com uma pessoa e percebe que ele está prestes a te contar alguma coisa de alguém, falar Lashon Hara de alguma pessoa, não se pode ouvir, a pessoa deve evitar ouvir o que ele tem a dizer. Porém, caso você perceba que essa história está se tratando de alguém que é significante para você, é relevante para o seu dia a dia, é alguém que você está pensando em fazer um negócio com ele, é alguém que você está pensando em fazer um shidduch ou algo do tipo, e saber o que vai ser dito sobre ele é importante para evitar algum prejuízo, ou é importante para evitar algum tipo de briga na continuação. Às vezes a pessoa vai começar uma sociedade, um negócio com essa pessoa e sabe que depois não vai dar certo, não vai funcionar. Então, nesse caso, não tem problema ouvir o que está sendo contado, se você sabe que é uma pessoa direita que vai te contar exatamente o que você precisa saber sobre a situação e como você deve evitar, talvez, entrar em um negócio ou fazer amizade com tal pessoa. Às vezes é alguém te falando, olha, não vale a pena ser amigo dessa pessoa, é alguém que entra em muita intriga, fala mal dos outros, etc. Se é uma situação que a pessoa vai evitar algum tipo de prejuízo, algum tipo de briga, algum tipo de problema no futuro, então nesses casos é permitido ouvir, certo? Vamos prestar atenção aqui na divisão, é permitido ouvir Lashon Hara, mas não completamente acreditar, ou seja, eu posso ouvir isso e levar isso em consideração, e talvez eu vou evitar fazer alguma coisa por causa do risco, mas eu não posso no meu coração aceitar que realmente é dessa forma 100%, porque sempre existe um lado de que pode ser que a pessoa que viu, ouviu ou conhece essa pessoa fez um julgamento errado e não é tão ruim assim, não é tão ruim como estão falando. Então, por um lado eu posso ouvir, eu posso levar isso em consideração e talvez evitar me aproximar dessa pessoa devido ao que eu ouvi, mas não aceitar no meu coração com certeza absoluta de que o que foi dito realmente é dessa forma. Então, nesse caso, é permitido ouvir para evitar algum prejuízo, mas eu não posso, mesmo assim, acreditar no que foi dito. Continuando com o nosso estudo de Alahot de Lashon Hara, a gente chega agora no 6º capítulo, 3ª alahá.
Hafetz Haim levanta um problema no qual a gente se encontra, um certo tipo de paradoxo. Por um lado, foi dito que eu não posso ouvir Lashon Hara. Se alguém fala mal de uma pessoa, eu não devo ouvir isso. A gente já vai ver como evitar isso. Mas, por outro lado, foi dito que se é algo que vai me ter utilidade, vai me evitar algum prejuízo, algo do tipo, eu sim posso ouvir. Então, o que eu faço? Na hora que a pessoa começar a contar, se não tiver utilidade, eu já ouvi Lashon Hara. Então, como eu faço para saber o que eu posso ouvir e o que não? Então, eu falo Hafetz Haim o seguinte, é simples. Alguém vem te contar alguma coisa, fala, você não sabe, preciso te contar alguma coisa de fulano. Falou Hafetz Haim, já fala direto para a pessoa, olha, me diz uma coisa, no que você vai me contar, tem alguma utilidade para mim? Isso daqui vai me evitar algum prejuízo? Ou talvez eu vou poder ajudar, vou poder direcionar essa pessoa, fazer com que ele melhore, ou algo do tipo? Se a pessoa falar sim, então você ouve. Se não, você não ouve. Mas a dúvida é realmente o que acontece na prática. Alguém vem me contar uma Lashon Hara. Como eu faço para evitar? Não dá para chegar para todo mundo e falar, não fala, não quero ouvir. Muitas vezes a gente sente um pouco de vergonha de fazer isso, a gente sente que vai envergonhar a outra pessoa. Então, de forma geral, realmente, se uma pessoa que é conhecida como alguém que não ouve Lashon Hara, as pessoas já evitam de falar para ele. Então, às vezes vai ser uma situação chata uma vez ou outra, em que você vai chegar para alguém e falar, olha, eu prefiro não ouvir Lashon Hara ou algo do tipo. Nesses casos, talvez vai ficar uma situação um pouquinho incômoda, mas a partir daí, isso não vai voltar a acontecer. O Hafetz Haim fala justamente isso. Ele fala, olha, uma vez que você ouviu Lashon Hara, essa pessoa que te contou, viu que você ouviu, viu que você gostou, ele vai voltar a fazer isso. Mas se na primeira vez que ele vier te contar, você falar gentilmente, fala, olha, eu prefiro não ouvir Lashon Hara. Não precisa chegar para a pessoa e falar, por que você está falando Lashon Hara, criticar ou advertir ele dessa forma. A pessoa vai se sentir atacada e talvez vai ficar realmente uma situação muito chata. Mas se você chegar para a pessoa e falar, olha, sinto muito, eu prefiro evitar ou falar mal dos outros, eu prefiro evitar ouvir coisas ruins de outras pessoas, a maioria das pessoas vai entender e vão saber que você é alguém que não gosta de ouvir Lashon Hara e, consequentemente, Lashon Hara não vai nem chegar em você. Então, se a pessoa conseguir falar algo do tipo, ou se na hora que vierem contar para ele, ele faz uma cara de que ele não está gostando, de que ele não gostou de ouvir, as pessoas automaticamente vão se afastar dele nessa questão e vão parar de vir e contar para ele Lashon Hara. Então, a questão de Lashon Hara, ela parece a maior dificuldade é na primeira vez que ela é contada. Mas se a pessoa demonstra não estar gostando, demonstra não querer ouvir, então todo mundo sabe que, olha, Lashon Hara não é para ele, Lashon Hara não é uma coisa que ele quer ouvir, eu vou evitar falar. Então, de forma geral, essa primeira reação que a pessoa tem quando alguém vem falar alguma coisa para ele, isso daqui já resolve a grande maioria dos problemas.